Nessa aula, eu gostaria de mostrar aqui para vocês por que as videoconferências nos cansam tanto, né? Eu vou dividir aqui em 4 partes dessa aula, para a gente começar. Primeiro, vamos começar a entender os motivos que as videoconferências nos cansam tanto. O primeiro delas é que é o presencial no online. Como assim? Aquela questão de fazer interrupções constantes, criar aquela cultura de urgência, de comunicações ASAP, que é uma sigla do inglês, as soon as possible, o mais rápido possível. Isso sobrecarrega as pessoas. Tentativa de trazer tudo que era do presencial, de quando as pessoas se reuniam no escritório, para o online. E isso não funciona porque são formatos diferentes. Não dá para tentar replicar tudo da mesma forma. Outro ponto, dependência de reuniões para tudo. Isso é uma causa de uma falta de alternativas de comunicação. E também uma falta de mecanismos para acompanhar o trabalho sendo feito. Então, isso pode causar uma dependência de reuniões para fazer o acompanhamento das pessoas. Outra coisa que também é um grande motivo é o alívio de angústias. Muitas pessoas estão utilizando as videoconferências para aliviar suas angústias do isolamento ou do trabalho em casa, que não estão adaptados, e isso é normal. Porém, não é o ideal, porque acaba dependendo muito de reuniões para isso. Você pode criar uma reunião específica ao final do dia, para integração, ou na hora do almoço. É uma coisa bem interessante. O pessoal faz uma videoconferência almoçando também, para trocar ideia como se estivesse no restaurante reunido, para realmente usar aquele momento como alívio de angústias e não fazer isso durante o trabalho. O trabalho em isolamento, como eu falei ali em cima, ele também, esse contexto causa ansiedade, prejudica a concentração e sobrecarrega a rotina em casa de várias pessoas. Então, pode gerar muito cansaço ao realizar a videoconferência. Exige também mais esforço mental. Por quê? Para você ler expressões faciais e gestos, como você está me acompanhando aqui nesse momento, você vai ter que fazer isso acompanhando em várias telas. Isso já começa a exigir um pouco mais de esforço mental para você acompanhar todo mundo. Outra coisa, o fato de eu atuar no vídeo, como estou fazendo agora, me posicionando no melhor modelo, ajustando a luz no meu rosto, os gestos que eu estou fazendo, toda essa parte de atuação que eu faço no vídeo para parecer mais natural para você, isso gera um esforço mental para mim também. Por mais que agora eu estou gravando, mas imagina fazendo isso 8 vezes ao dia, 8 reuniões por dia. A câmera desligada também é um grande problema que gera mais cansaço em videoconferência, porque você perde a linguagem não verbal. Imagina se você não estivesse vendo o meu rosto aqui. Você teria que aumentar o esforço para me entender o que estou fazendo aqui nesse momento. E você não conseguiria também ilustrar seus gestos, como estou fazendo aqui, fazer qualquer tipo de gesto que vai ampliar sua comunicação. Enfim, a linguagem não verbal. A desorganização também ocorre e causa esses problemas, principalmente por falta de uma pauta definida da reunião. Qual que é o objetivo dessa reunião? Os resultados esperados? O que se espera dela? Né? Qual o papel de cada um nessa reunião? E se até mesmo você vai ter pausa nessa reunião para as pessoas aliviarem. Às vezes uma reunião demora 2 horas e não tem nenhuma pausa. Alguns outros motivos, que é a falta de um condutor, que está relacionado também com desorganização. Isso faz o quê? Isso causa aqueles silêncios incômodos e constrangedores, porque as pessoas não têm a voz de fala, não existe uma condução. Às vezes a pessoa fala junto com a outra, então temos muitas pessoas falando ao mesmo tempo e a conversa não acontece naturalmente. Não é culpa de ninguém, tá bom? Isso no remoto é comum, porque a conversa ela não acontece naturalmente no remoto. Diferente do presencial, que já acontece naturalmente, porque se está ali, a situação piora ainda mais quando a câmera está desligada, porque a conversa não vai acontecer naturalmente. Parece que você está numa ligação com várias pessoas, você não sabe a hora de falar. Então é um pouco mais complicado. É só você entender essa diferença, que no remoto você precisa de um condutor da reunião para as coisas acontecerem, senão elas não acontecem. A dificuldade de concentração no computador e numa videoconferência também é muito maior, porque você vai ter várias janelas de navegadores, abas, você vai ter o WhatsApp Web aberto, N problemas ali. Isso tudo exige mais gasto de energia mental, ficar alternando entre coisas. Ah, tô na reunião? Não tô. Tô lendo e-mail? Não tô. Também causa perda de informações. Então, às vezes você se perde, acaba tendo que perguntar uma coisa que já falaram. Isso mostra para você, então quer dizer que você não estava prestando atenção, você acaba tendo que pedir a ata para ler depois, então você acabou desperdiçando o seu tempo naquela reunião. A duração excessiva também gera cansaço, porque quanto mais tempo aquela reunião tem, pior o engajamento das pessoas. E isso não é só de videoconferência, também acontece no presencial. Então precisamos organizar melhor isso.
A sensação também de ligação telefônica. É como se você tivesse o dia inteiro na ligação de chamada telefônica de tanto fazer videoconferência. Isso já é desgaste, né? Então, eu já começo aqui uma segunda parte desse vídeo, que é como melhorar essas videoconferências. Primeiro, um pensamento interessante. É melhor uma reunião no dia organizada, centrada e com câmera, do que 6 reuniões sem câmeras distraídas. Então, vamos lá. Algumas melhorias. Manter a câmera ligada, como eu falei, para você ver a linguagem não verbal. Isso também aumenta essa concentração. Porque se você estiver fazendo outra coisa, eu vou pegar o celular aqui nesse momento e começar a mexer, vai gerar, vai ter uma barreira de constrangimento o vídeo. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, eu vou ficar constrangido. Ou se eu estou olhando para lá. Então, existe uma barreira de constrangimento quando você liga o vídeo. E isso é bom porque aumenta a concentração. Você pode também usar gestos para melhor comunicação. Eu posso levantar minha mão para pedir voz de fala, para não atropelar outra pessoa. Eu posso fazer gestos concordando, eu posso balançar a cabeça. Isso é muito bom. Outra coisa para melhorar é você começar a reunião, a videoconferência, com assuntos mais soltos, quebrando gelo, falando de coisas da vida pessoal, ou até mesmo de notícias, enquanto as pessoas vão chegando ali e vão me esperando. Fazer pausa de 5 minutos é essencial, tá bom? Para qualquer tipo de reunião acima de 30 minutos. Deu 30 minutos, faz uma pausa de 5. Para quê? Para as pessoas alongarem, levantar da cadeira, fazer outra coisa, ler um e-mail, ver o WhatsApp, o que for. Porque às vezes a pessoa está tão atarefada na agenda com várias reuniões que ela não tem tempo para isso. Outra coisa para melhorar, minimizar. Minimize ao máximo o número de reuniões. Minimize o número de participantes. Enfim, torne essas reuniões opcionais para as pessoas participarem só quem realmente precisa delas. E minimizar ao máximo. Eu vou dar algumas estratégias para isso. Remover distração. A reunião em si ela deve ter total imersão de concentração. Por isso que é importante você também reduzir a duração dela, porque é difícil concentrar uma hora. Então, fechar as abas de navegador, fechar a janela de WhatsApp, deixar o celular aqui longe, se você se distrai muito fácil, deixa ele longe para se concentrar na videoconferência. Pedir a pauta com antecedência. Você tem que cobrar isso. Você não pode aceitar participar de uma videoconferência sem uma pauta. Peça a duração dela, os resultados esperados, os papéis de cada um, quem vai ser obrigatório. Uma reunião sem pauta vira aglomeração virtual por falta de planejamento. E ao começar uma reunião, é interessante explicar como é que ela será feita, lembrar, repassar toda a pauta, porque nem todo mundo pode ter lido, e repassar objetivos e papéis de cada um. Não participe de uma reunião só por curiosidade. Desapegue dessa questão. Eu sei que as pessoas podem querer participar mais para ver pessoas, para interagir, mas você precisa quebrar o medo de perder discussões e decisões se não estiver participando de reuniões. Pega seu histórico, sua informação, seu contexto e passa para quem você delegou para participar daquela reunião. É importante também fazer uma ata no final de qualquer tipo de reunião, não só presencial, como remoto e tudo mais. Quando eu digo ata, não se preocupe na questão de ser muito formal, de documentação formal. É simplesmente você anotar tudo que está sendo falado no quesito de tarefas ou ações a serem feitas, e ao final você pode pedir para as pessoas priorizarem o que deve ser mais importante de acordo com o esforço e impacto, definir o responsável por cada um e definir um prazo. Isso já é uma ata, uma mini ata, na verdade, o que já vai ajudar bastante. E uma estratégia que eu quero que você veja aqui, que ela é bem... parece diferente, mas se você parar a pensar, poderia ser utilizado também no presencial, que é focar apenas nos feedbacks. É comum fazer reuniões para apresentar coisas como planejamento, arquivos, relatórios, enfim. Só que você poderia enviar esses materiais com antecedência. Porém, só enviar o arquivo não vai passar o que você quer. Então, um vídeo gravado como esse que eu estou fazendo agora, incluindo o vídeo também, para você conseguir se expressar melhor, poderia ser enviado com antecedência para todo mundo assistir e a reunião seria focada apenas nos comentários. É como se tivesse aquele pensamento do palestrante. Dúvidas ao final. Então, por que você tem que fazer a apresentação ao vivo? Faça ela gravada, envia, e a reunião ficaria focada apenas nesses feedbacks, ok? É uma estratégia muito boa para encurtar a duração da reunião e aumentar a produtividade dela. É uma transparência também interessante de você estar registrando os tópicos da reunião ao vivo, usando um documento compartilhado. Algumas alternativas para videoconferência, para a gente não depender tanto delas. A primeira delas é criando aquela cultura de comunicação assíncrona. Assíncrona é algo que não está sincronizado, que não acontece ao mesmo tempo. Então é importante você incentivar isso, as decisões e tomadas de ações assíncronas.
aquela resposta eventual em vez de uma resposta imediata, dar mais tempo para as pessoas se concentrarem e serem criativas, vai por consequência também envolver maior uso da comunicação escrita e, claro, em momentos que você não consegue se expressar em texto ou você vai levar muito tempo para escrever aquele texto, pode ser interessante usar vídeos pré-gravados, como esse que eu estou fazendo, incluindo câmera também, para passar mais sua linguagem não verbal. E também essa cultura de comunicação assíncrona dá mais tempo das pessoas refletirem e não só reagirem o tempo todo no dia do trabalho. Outra alternativa é você também dar autonomia e confiança para as pessoas trabalharem sozinhas, sem microgestão, sem ficar acompanhando demais com videoconferências. Então, quando alguém pedir uma reunião para você, segue uma estratégia bem interessante para a gente começar a criar essa cultura de comunicação assíncrona. Daqui você começa a criar esse hábito. Alguém pediu uma reunião para você pergunta: você pode enviar um vídeo pré-gravado? Ou pode enviar um texto descritivo ou um áudio resumo? Vídeos pré-gravados tem várias ferramentas hoje. Estou usando o Loom, por exemplo. Todas têm plano gratuito, tem um Soapbox também, tem o Screencastify. Todos utilizam mais ou menos o plugin do navegador, é bem rápido. Gravou, cliquei, finalizei, já subiu para a nuvem, já tem o link compartilhado. Ganha bastante agilidade. Textos descritivos, que vão ser feitos na ferramenta de gestão de projetos ou por e-mail, ou na sua ferramenta de comunicação. E áudios resumos. Cuidado com áudios, não estou falando de áudios WhatsApp. Os áudios podem ser enviados desde que sejam anexados na ferramenta de gestão de projetos, de uma forma que seja fácil encontrar depois. Então, colocar o título ali, o contexto daquele áudio. Aí você pode enviar um áudio resumo, sim. Algumas dicas que eu quero dar aqui de gestão do tempo, para quem justamente está trabalhando agora remotamente, não está encontrando as pessoas, e essa organização pode não estar presente para você. Primeira coisa é separar horas de foco, tá? Bloquear na agenda mesmo momentos para você fazer tarefas, executar projetos, até mesmo eu quero bloquear um horário para ler seus e-mails. Eu quero bloquear aqui meia hora para ler meus e-mails, limpar minha caixa de entrada, deixar ela vazia. Daqui a pouco eu vou explicar uma estratégia legal para isso. Também ter bloqueado horários para tarefas criativas. Às vezes você precisa de uma hora para fazer algo criativo. Outra dica de gestão de tempo é bloquear seu horário de almoço. Isso ajuda a se desligar do trabalho, ninguém marcar reuniões e você encurtar seu horário de almoço. Durante esse horário de almoço, dê atenção aos seus familiares, desliga um pouco. Então, bloquear na agenda é importante, até mesmo porque no remoto as coisas não acontecem espontaneamente. Você precisa de mais, digamos assim, controle das coisas. Não deixe seu WhatsApp aberto o dia inteiro, porque essas interrupções vão prejudicar seu trabalho e vão, por consequência, levar a mais horas extras para conseguir cumprir seus prazos, dificultando a concentração por causa dessas interrupções. É até legal utilizar um Pomodoro, né, aquela técnica de produtividade. Você vai bloqueando 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos de pausa. Entro no WhatsApp, leio, respondo, acabou minha pausa, volto para o meu foco, 25 minutos. Isso vai ser bom, que você ganha muita agilidade. Você vai terminar o dia, com certeza, às 6 horas da noite, com tudo pronto, confie em mim. Fazer pausas é extremamente importante. No remoto, ainda mais, porque a gente tem tendência, mas no presencial também. Levanta da cadeira, vai no banheiro, alonga, toma seu café, chá, dá uma olhada na janela para descansar um pouco a visão. Tudo, essas pausas são importantes para descansar a coluna, a visão, a sua mente mesmo. Até mesmo você entra em bloqueios criativos de tanto ficar sentado no trabalho. Até mesmo o fato de você ir lavar uma louça já pode desbloquear ali a incubação das ideias que vão gerar algum insight. Não deixe seus e-mails acumularem, também é outra dica de gestão de tempo, porque isso vai causando ansiedade, aquele monte de coisa acumulada e gasta mais tempo para se organizar. Então, eu vou passar aqui agora uma técnica de você conseguir um inbox zero usando a metodologia GTD. Inbox zero seria a caixa de entrada vazia. Então, um infográfico legal. Começa pela fase de captura, né? Que é aquela caixa de entrada do Gmail ou outro tipo de sistema que você utiliza. O segundo passo, você precisa processar cada e-mail que você recebe. Como é que você faz isso? Perguntando a si mesmo: o e-mail tem algum tipo de ação? Se ele não tiver algum tipo de ação, você vai arquivar ou excluí-lo. Não se preocupe, quando você arquiva um e-mail, ele só sai da caixa de entrada, mas você ainda continua encontrando ele em todos os e-mails. Tudo bem? E se ele tem alguma tipo de ação, ok, passa para a etapa de organizar. Você pode fazer isso em 2 minutos? Aí você verifica isso. Não. Então, você vai adicionar ele como tarefa. No Google, agora tem o Google Tarefas, você pode adicionar um e-mail como tarefa e organizar ali sua lista de tarefas. Ou até mesmo você pode ativar o recurso de suspender ou adiar, que você pode colocar para o e-mail te lembrar daqui a um tempo.
Pode ser interessante. Se você pode fazer em 2 minutos, sim. Então você vai responder o e-mail, ou você vai encaminhar o e-mail para alguém, delegando a tarefa, ou você vai realmente fazer a tarefa ali em 2 minutos que você precisa fazer. E sempre ao final de tudo, arquivar. Arquivar para tirar tudo da caixa de entrada e ela ficar vazia. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, alguns vídeos. E é isso. Se você tiver algum tipo de dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Espero que tenha ajudado.